Tá aqui, tá ok. Boa noite a todos, então. Boa noite. Eu sou a Débora, para quem não me conhece, e juntamente com a minha colega Marijara, nós vamos fazer então a apresentação do relatório da avaliação das metas fiscais do exercício de 2019. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos por meio deste documento o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao exercício de 2019, demonstrado em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, ao final de cada quadrimestre. Então, como a gente está fazendo a avaliação das metas do último quadrimestre, nós trouxemos a apresentação do ano todo, né? Porque vamos aproveitar daí e fazer a avaliação de todo o exercício de 2019. Né? Os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do exercício de 2019. E para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Cumpre informar que, em razão da população do município ser inferior a 50 mil habitantes, de acordo com o artigo 63 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, optamos pela divulgação semestral dos demonstrativos, de que trata o artigo 53 e 54 da mesma lei. Assim, a presente avaliação fica circunscrita à análise do balanço orçamentário e do demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, publicadas no exercício de 2019. Falar um pouco então agora sobre a receita. Segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as deduções para o Fundeb e da Lei Complementar número 91 de 97, foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2019 no montante de R$ 49.614.000. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2019 foi de R$ 53.944.953,35, tendo sido arrecadado, portanto, 108,73% da meta anual. Comparada à projeção para o período, no valor de R$ 49.614.000, constante na programação financeira, que considerou as reestimativas de receitas, demonstra-se um excedente de 108,73%. Esse desempenho foi propiciado pelo resultado positivo das receitas correntes, que atingiu o percentual de realização equivalente a 110,82%
da programação anual, conforme pode se visualizar no quadro a seguir. Aqui, então, nós temos o quadro demonstrativo da receita prevista e realizada. Então, as receitas correntes, o realizado no período foi de R$ 54.422.129,64. Então, o percentual realizado no ano foi de 110,82%. As receitas de capital foram realizadas 700.871,80 centavos, o que representa 85% da meta para o ano. Aí tem as deduções, né, da receita e o total da receita, que era previsto 49.614.000, foi realizado 53.944.953 reais com 35 centavos, ou seja, 108,73%, como já havíamos dito anteriormente. Aqui está demonstrado através da tabela, né? Então, as receitas correntes, previsto para o período considerado, que é de janeiro a dezembro, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 49.108.714,84. Os valores realizados corresponderam a R$ 54.422.129,64, superando 10,82% da meta estabelecida. Aí tem um destaque, então, para as receitas mais significativas, que são as transferências correntes e a receita patrimonial, que figuraram respectivamente 70,90% e a patrimonial, então, 9,66% do total da receita orçamentária realizada, sobressaindo-se o bom desempenho das transferências correntes, que é do grupo 1700, que apresentaram variação positiva de 76,47% em relação ao previsto para o período, correspondendo a 76,47% do valor projetado para todo o exercício. A receita tributária atingiu até o final do exercício em análise um montante de R$ 4.820.644,32, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira de R$ 3.946.313, representa uma realização de 122,16% da projeção para o período e do estimado para o ano. O IPTU arrecadou 96,50% da previsão anual, ou seja, o ingresso previsto para o IPTU era de R$ 1.085.500, tendo sido arrecadado R$ 1.047.550,27. O ITBI, para o qual foram projetados 250 mil, acumulou-se uma arrecadação de R$ 469.330,31, ou seja, 187,73% do valor estabelecido para 2019. Essa receita, além de relação direta com os valores venais dos imóveis, também depende do mercado imobiliário, cujas transações, de acordo com o número de dias de transmissão emitidas, representou um acréscimo de 37,72% em relação ao igual período do exercício anterior.
Já em relação ao ISS-QN, a arrecadação do período foi de R$ 1.404.719,10, o que representa 136,30% do orçado para o exercício. Aqui também um ponto, né? Eu acho que deveria já fazer poderia ser grato, né? Quantos, assim, QI, dentro de uma fiscalização mais atuante, né? Eu acho que vocês vão fazer uma autoavaliação, né, dos acontecidos aí para que desse, creio eu, né? E acho que daria para dar uma melhorada boa. Eu não tenho quando é que foi em 2018, e agora eu fui trabalhando, uma questão de TDI também, TDI garante que seria uma recuperação exercícia do 2018 a 2019. Porque as fotos, De repente seria interessante fazer um comparativo, né? Nós não trouxemos os dados de 2018. Nós podemos pensar para uma próxima de fazer um comparativo, né? Até para fazer uma análise melhor. Pode ser só do ano anterior ou dos 2 anos anteriores, né? Para poder fazer uma análise melhor. Até porque foi nota do marido descansar e se aumentasse a arrecadação, ele ganharia, né? O projeto. A outra coisa não. mas assim, esse caso aí, é para fiscalizar as vendas, esse ISS e venda de quebras, casa. O ISS é o de serviços. Serviço pagando 100%. O DBI é TV, isso não é nada. Agora, com a nova escola eletrônica, Inclusive, né, porque é onde que vai se, assim, mudar mais ainda, né, com esse implementação da nova eletrônica. Ele não vai ter como, entendeu? Aí vai ser tipo assim, uma coisa praticamente automática. Não vai ter como fazer, eu vendi por 1.000, né, bota aí 500, né? Isso que nós não estamos dizendo que essa é sobre assim, ó. Aqui tem uma empresa de fibra ótica, o problema é que eu acho que parece que é muito está pagando, o governo também vai ser muito pagando. Além de pagar, parece que também tem esse outro plano, ao mês, mas já tem um monte de coisa que não estão como ainda trabalhar em cima disso, se isso vai para mentira. Transação bancária também, que é o ISS, tem questão de serviço. A coisa que vai mudar é a questão do Detran, né? Agora tem Até no curso que nós participamos, teve foi comentada sobre a questão do IPVA, né? E até há municípios que fazem assim, algumas campanhas para trazer o emplacamento dos veículos de fora para o município. Que isso daí também é algo que reflete na arrecadação do IPVA, né? Também é algo que dá para pensar e colocar em prática no município, né? Agora que tem um posto avançado, né? Dificuldade de se manter. Temos que pensar em algo para ajudar para que permaneça, né? Sim. É a mesma coisa, por ser o RGE, tudo isso tem que ir. Bom, seguindo então, as taxas apresentaram ingresso de R$ 406.430,29 e havia uma projeção de R$ 377.607. Arrecadou-se, portanto, 107,63% da meta anual. Aqui tem o quadro demonstrativo, que é o quadro 2, que é das receitas tributárias previstas e realizadas.
Então, os impostos, que entra o IPTU, Imposto de Renda retido na fonte, o ITBI, o ISS, foi realizado R$ 4.414.073,25, 123,70% da previsão anual. E as taxas também, 107,63% da previsão anual. Tem o total ali embaixo, então, demonstrado o total das receitas tributárias, R$ 4.820.644,32, representando 122,16% da previsão anual. Receita de contribuições. As receitas de contribuições acumularam no ano de janeiro a dezembro o valor de R$ 1.595.565,51, correspondendo a 87,93% da previsão anual. Relativamente aos valores projetados para o período, realizaram 87,93% da média. Então, as contribuições não atingiram 100% da média. As receitas mais expressivas do grupo das contribuições são decorrentes do grupo 12 e 10, que são outras contribuições sociais, que registraram uma arrecadação de R$ 1.233.161,91, correspondendo a 84,78% da projeção inicial. Quadro 3, então, demonstra as receitas de contribuições, que é basicamente isso que eu expliquei anteriormente, então, expressa através da tabela, do quadro. Transferências correntes. Então, as transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, realizou R$ 11.644.553,70 no período, correspondendo a 98,73% da projeção anual. A estimativa dessa receita considerou as informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, a qual estimou uma variação positiva referente às transferências aos estados e municípios. A Lei Candir, então, os municípios não estão recebendo mais nada, né, está zerado no valor. E o quadro 4 demonstra, então, através do quadro, da tabela, as transferências correntes, previstas e realizadas. Então, as transferências da União, na primeira linha, acima, foi realizado R$ 19.835.835,05, 107,54%. Daí, como foi explicado anteriormente, pode-se ver que o FPM é o valor mais significativo, né, os R$ 11.644.553,70. Aparece também as transferências do SUS, que somaram R$ 2.300.498,77, representando 140,30% da projeção. E as transferências do Estado, que totalizaram R$ 16.377.201,74, que aí o valor mais significativo é a cota parte do ICMS, R$ 14.088.364,91, representando 125,27% do valor projetado.
Então, por força da Lei 10.866, de 4 de maio de 2004, o governo federal deu cumprimento ao acordo celebrado com os estados e municípios, no sentido de destinar aos estados e municípios para a aplicação em infraestrutura de transportes 25% da contribuição da intervenção no domínio econômico, a CID, combustíveis, estabelecidos a partir da edição da Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Com a Emenda Constitucional número 44, de 30 de junho de 2004, esse percentual foi elevado para 29%. Dos valores repassados ao Estado, 25% é destinado aos municípios, com base no índice de participação do ICMS, que no caso do município de Salto do Jacuí é 0,159804. As transferências desses recursos ao município de janeiro a dezembro somaram R$ 14.404,72, cuja aplicação se deu em programas de infraestrutura de transportes. Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos no período em análise foram de R$ 14.088.364,91, correspondendo a 125,27% da expectativa anual, que é de R$ 11.246.325. O comportamento dessa receita está diretamente ligado ao índice de participação do município, que sofreu um acréscimo de 12,50% em relação ao ano anterior, e também do aumento da atividade econômica no Estado. As outras transferências correntes registraram um montante de R$ 66.420,45, contra uma previsão de R$ 44.980,73. A maior arrecadação é verificada principalmente na rubrica das transferências da União, onde para um valor projetado de R$ 18.444.228,19, ocorreu uma realização de R$ 19.835.835,05. O próximo quadro demonstrativo, que é o quadro 5, trata das transferências do Fundeb previstas e realizadas. Então, os valores recebidos do Fundeb foram de 6 milhões, realizado, foi de R$ 6.004.687,22, representando 99,15% da previsão anual. Os valores transferidos para o Fundeb foi realizado no período R$ 5.302.284,18, representando 110,92% da previsão. Então, isso significa que a gente teve um ganho, um plus com o Fundeb de R$ 702.403,04. Aí um pouco, o prefeito, inclusive nós aqui da administração, que para ter um novo governo federal e estadual, e aqui, pelo gráfico aqui, vocês vão ver, melhoria, o governo federal, no entanto, passou aqui 1,5 milhão a mais que ele prevista, tanto na saúde, se for fazer um comparativo aqui, está sendo passado uma média de 200 e poucos mil por mês, claro, que é demanda, então, que é o que está faltando é gestão, porque recursos até agora aqui não houve nenhum item, aqui deu a menos, deu 10, deu 20, deu 30, deu 5, deu 10, deu 20, 15, com toda a dificuldade, principalmente do Estado, aqui, sempre está se atualizando o
pelo que se comenta, né, não por vocês, né, pela parte administrativa aqui, está demonstrando aqui que não tem que ser deixado o governo federal nem estadual. Agora, se tiver só a arrecadação do governo federal aqui, baixou 2 milhões e pouco federal ao ano, o governo do estado não vai fazer, não, aqui está dando todos, aqui está dando superávit, né? Eu não entendi uma coisinha, só para uma parte. Em relação ao Fundeb, vocês têm uma previsão anual de ganho e perda de 1.255.000. No entanto, foi realizado 702. Então, como você interpretar, houve perdas, não ganhos. Não, é que assim, ó, os valores que a gente tinha previsto receber do Fundeb seria 6 milhões, entendeu? Só que lá nas deduções, tipo, ó, no FPM, todas que é receitas, eles têm uma retenção do Fundeb, deduz. Daí é o que diz aqui, ó, esses valores transferidos para o Fundeb. Tá, por exemplo, veja que no final ali o ganho e perda do Fundeb, 1 para o 2, as retenções, a previsão era 1.235.000. E realizar. Ah, sim, diz nesse sentido da previsão e da. Isso, era previsto um ganho de 1.275.000. Para ser considerado uma perda e não um plus, a gente teria que, de repente, ter projetado, a previsão ser do item, isso, das deduções serem maiores. Isso. Daí, por exemplo, ali a última linha do quadro, né? Ganho barra perda com o Fundeb. É o 1 menos o 2. Então, se o 1, por exemplo, tivesse sido menor, ali a gente teria sim uma perda. A gente teve um plus menor do que o plus previsto. É mais ou menos isso. Não sei se foi clara. A gente havia previsto um plus de 1.275.000 e não uma perda. E nós tivemos um plus menor do que foi previsto, um pouco menor do que foi previsto, mas não deixa de ser um plus. Previu tanto, entrou tanto, disse que entrou. Mas é positivo, isso. Se terminar o Fundeb, a gente vai se basear nesses valores transferidos para o Fundeb, na tabela 2, que seria 5 milhões e não 6 milhões. Porque até se saiu esse exemplo, né? Que seria a deduções de todas as receitas do Fundeb. Nossa, E aí vai cair para o princípio, vai trabalhar cair. em cima disso aí, ou seja, Sim, pagar os vai ter professores e essa parte tem que ser assim. Porque se tu tem uma projeção, uma previsão de 1.255, e uma realização de 702, Isso, Vanusa, assim, ó, havia uma previsão de um plus maior, mas mesmo assim a gente teve um plus, não o tanto quanto foi previsto, não atingimos 1.275.000, mas não foi uma perda. Para ser uma perda, ali na coluna realizada no período, teria que ser menos do que os valores transferidos. Teria que ser o contrário. A linha 1 deveria ser menor do que a linha 2. Daí seria uma perda. não alcançou o que estava Isso não atingiu o plus que era previsto. Mas não deixa de ser um plus. Não sei se ficou claro, senão depois a gente pode conversar melhor no final também, se ficar ainda alguma dúvida. Esse valor de 2 ele vai lá nas deduções, que seriam essas transferências das deduções. Então, o que a gente projetou de FPM, disso e aquilo lá, as deduções do Fundeb foi aquele lá. Você imaginou, só que veio a menor. E isso aconteceu também em função da gente ter recebido as transferências maiores do que tinham sido previstas, né? Aí... números, né? Que na real no dia a dia, eu até fiquei triste, porque houve superávit em todas as receitas, só que na área de educação, eu entendi aqui,
Podemos seguir, então. As receitas de capital, cujo desempenho analítico está demonstrado no quadro 6, alcançaram 85% do projetado. A maior previsão e também maior frustração verificada nesse grupo ocorreu nas receitas do grupo 2400, transferências de capital, que demonstraram um ingresso de 79,46% diante do projetado, correspondendo a R$ 651.607,50. Na composição dessa receita prevalece o item 24.1899.1101, que é outras transferências da União, CIAF e Defesa Civil, que teve desempenho favorável, realizando. Não, isso daqui houve um equívoco. Está zerado ali o valor. Não. Essa última linha não confere. Bom, mas as receitas de capital, então, foi realizado só R$ 700.871,80 e era previsto, programado, né, no período, R$ 824.600. Então, atingiu apenas 85% do programado no período. Houve uma falha de configuração do relatório, nós vamos analisar. Agora, então, partindo para a parte das despesas, considerando todas as fontes de recursos, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a dezembro de 2019, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total barra receita total foi de R$ 10.103.049,86, demonstrando um superávit de R$ 10.103.049,86. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. Lembrando que aqui a gente está analisando consolidado com o RPPS, tá? Isso eu ia te perguntar, porque pelo que a gente viu, essa conta não entraria, aí não ser jogada na despesa, né? Do RPPS. A gente tem o demonstrativo só da prefeitura também, que daí cai para o resultado orçamentário, né, que aqui está, deixa eu só baixar um pouquinho para visualizar melhor. Aqui o resultado orçamentário está de R$ 10.103.049,86, tirando o RPPS fora, daí isso cai para R$ 4.043.000. E ainda dentro desses 4 milhões está junto a... que são quase 2 milhões, né, também, está junto ali. Essa despesa seria, real, seria de 4 milhões. Esse, na verdade, é o resultado orçamentário, que é a receita menos as despesas. Que daí não é 10 milhões. Que analisando somente a prefeitura, baixa para 4 milhões e considerando os R$1.973.340 que é repassado para a Câmara, sobram aproximadamente 2 milhões, né? Então, que é o real resultado orçamentário então, da prefeitura. Mas a gente tem que analisar como um todo, então nós trouxemos esse quadro que está consolidando com o MPPS. Então, esse quadro do resultado, quadro 7, que é o resultado orçamentário, ele apresenta o total da receita realizada, né, que é os R$ 53.944.953,35. E abaixo tem a parte das despesas, né? Daí tem subdividido nas despesas correntes, despesas de capital e transferências ao RPPS. Então, o resultado orçamentário, que apresenta um superávit então, de R$ 10.103.000, é o consolidado.
É um resultado consolidado com a NPPS. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, não houve variação significativa na comparação ao valor previsto. Sobre os investimentos, cabe aqui colocar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para o quadro, das despesas de capital, na coluna programada no período, nós temos um valor que é programado de 8.190.000, e comparando com o realizado, bem baixo, realizado 1.374.000. Isso acontece porque esse programado no período ele já entrou, por exemplo, o valor do investimento da operação de crédito para o asfalto, que é aqueles 4 milhões, a operação de Crisa. Então ele já considera ali na programação do período, só que acabou não acontecendo em 2019, foi aprovado tudo, então nós fizemos a suplementação. Por isso que aparece ali, só que como não foi concluído no ano, dá essa diferença grande de valores, Além do asfalto, também tem outros valores que, construções, isso, construção do CRAS, isso tudo ficou junto ali nos 8 milhões, que havia essa programação. Só que como não foi concluído, não aconteceu, não foi realizado, daí atingiu só 16,78%. Aí no final ele só demonstra os principais investimentos realizados pela administração, onde foi aplicado então aquele valor que aparece ali dos investimentos, foi realizado 1.374.000, ele aparece detalhado daí quais foram os principais investimentos. Dentro das outras despesas de capital, que tinha uma coisa da parte de segurança, entraria o quê? Nas despesas de capital. Sim, aí o 8 agora explicou, a criação dos dívidos, agora 5. Então, tu tinha programado 5 milhões para 2094 e sim, porque o do asfalto ele está junto ali nos 8, no investimentos. E outras despesas de capital, provavelmente é a construção do CRAS, da creche Harmonia, deve estar dentro desses. Tem as 3 escolas, que a gente continua no orçamento, que são obras que não foram, que estão, digamos assim, inacabadas, então continua lá no orçamento esses valores, e que não foram realizados. Nós podemos também verificar no balancete, nós acabamos trazendo só o balancete da receita e o da despesa nós não trouxemos, mas a gente pode analisar e dar essa resposta para ver bem certinho assim, quais são os itens que compõem as outras despesas de capital. faz a função, Bom, pessoal, então, da nossa parte, seria aí essa apresentação. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, algum esclarecimento ou algum comentário para fazer.
tabela e daí ela está com o valor correto, porque não fecha o valor da despesa de capital. Né? Porque até se somasse aqui os 8 milhões mais os 5 milhões, aqui embaixo daria muito mais do que 9, né? Então também tem um equívoco nesse somatório. Mas nós temos aqui, só não tenho na tela aqui para mostrar para vocês, mas nós temos ele impresso, daí está sem consolidar para o BPS, desse valor ele sobe, então é alguma coisa que está puxando indevidamente. Pode ser alguma configuração também do relatório. Mas o total das despesas de capital é os 9 milhões, 9.751.336,44. Desconsidere esses 5 milhões. Eu, como presidente, eu acho fácil, se alguém quiser se manifestar, está aberto o espaço. Então, um comentário final, para concluir, né, pessoal? Os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da nossa parte seria isso, então nós agradecemos a todos pela atenção. Continuamos à disposição se alguém tiver mais algum questionamento para fazer. Falar da saúde, né? Falaram das receitas da saúde, mas o nosso gasto foi 28% da saúde. Sim, eu falei, E o mínimo aplicado é 15%, ele cai em 28%. mas demonstra que não tem, né? Deve ser que o nosso acho que é bem alto. É assim como a receita aumentou e foi maior do que a prevista, o gasto também, né? E o FBS está em dia, né? Você está em dia com o FBS. Todas as obrigações patrimoniais. Isso é importante. Não se conhece. Segundo a resolução que a Câmara fez, foi estabelecido, então, quinta-feira, a última quinta do mês, né? Então, os trimestres, né? Passado mês, exatamente, serão 3 sessões por ano, trabalhando essas metas. E a comissão, então, depois dessa apresentação, ela tem 15 dias para encaminhar o parecer pela resolução. Então, quando a resolução vai montar, você vai encaminhar. De repente, se a gente até faz as correções desses equívocos e manda Vocês querem dias, né? Porque nós revisamos
Pois é. Até me perguntaram essa pergunta, eu não sabia responder. Você deve saber alguma coisa. Mas essa determinação também foi agora, né? Acho que foi ontem ou hoje. A princípio, ficaria. Só plantão. É, só o plantão de médico. Eu estava assim. Isso é por baixo, 230 mil, quanto é que nós contamos essa bandeira de 100 mil, 100 mil, né? Tem contrato um cara que tem e contrato o pessoal que nós temos. Eu falei, Vamos fazer um documento aqui de nós, os vereadores, tem, sei lá, uma opinião nossa. Não é que o nosso tempo eu estava pensando mais de tocar na minha. Como é que é? Contrata os plantão e o município toma. Olha, eu estava dando o que não tem como montar? Para que não tem então? Eu comecei com a Isabel, do que não tem tem que tocar no tem dinheiro, não leva dinheiro e depois fica uma dívida enorme você pagar. Se assim, se vir essa figura de fora, o município vai ter que repassar dinheiro para ele, mas não esse dinheiro não vai repassar. Nenhuma delas quer sem investimento. Não, Eu acho que pior que quando eles pegaram. Então, quer dizer, eles só levam dinheiro. Só levam. Não chega, certo? Não é, E sempre tem que ser. Pegar no final, aí com o município, porque a você não pode. Eu acho que nós vereadores temos que se manifestar. Começar a tirar o dinheiro para o projeto, eu como faço isso. até hoje. Mas eu sempre é um pouco de problema. Tirar a parceria do nosso meio. Para quebrar as portas. Aí nós estamos na deliberação agora após a reunião. Outra, é vergonhoso, nós temos que falar que nós temos 30% de saúde, é uma vergonha. Quem é que está no lugar? É uma vergonha. Vamos tirar aqui 30%. Amém? 30%. 13 milhões e 400 mil agora. 30. 3 vezes 3, professor, vamos ligar? 3 vezes 3? Tá? Então, para resumir a prosa, não, arredonda, vamos lembrar, R$1 milhão por mês na Secretaria de Saúde e Guaranossa para prestar o quê? Eu pergunto para vocês. R$1 milhão. Desce, né? Vamos poder ver agora. 1 milhão. Aí tu olha aqui, ó. Tu olha 4, eu disse aqui, em qualquer lugar, só está escrito. É uma vergonha. 5 caras. Esse dia, na verdade, ó. Isabel daqui, não vai descarregar aqui, ó. Ó, gente. Ó. Saiu a van sem necessidade para Porto Alegre. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Era 11h30 os pacientes liberados. Os pacientes eram 5h30 da tarde, estavam batendo caixa, passando mal dentro da van, esperando os 4 caroneiros que foram passear fazer público em shopping por Alegre. Isso é uma vergonha. Pode dar para o Cláudio, é uma vergonha. Pessoal, a ata da Isso é inadmissível. A van e um carro para fazer o serviço. Isso tudo fazendo de um carro. E um carro. Proibido. É para alguém que precisa de uma companhia de junto, não tem. Agora vai fazer compra em Porto Alegre, ficar no Isabel, às 11h30 foi semana passada. A pessoa me ligou. Não é motorista que ligou. Não é isso, pode dizer, vamos perseguir o outro, não. Foi uma paciente que consultou 9 e pouco da manhã, 11h30 estavam todos liberados, era 5h30 da tarde, nós tivemos os caroneiros para ir embora. Eu sei como é.
19 horas, reuniram-se em audiência pública na Câmara de Vereadores, Salto do Jardim, sobre o presidente o vereador Jucimar Borges da Silveira, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, os vereadores Gianni Elisete Ferreira Martins, da Silva, Lorena Feix e Sandro Drum, a contadora da Prefeitura, Débora Vanessa da Silva Mas, assessora contábil Mariana Adjara Peter Guimarães Silva, bem como demais pessoas da comunidade de saúde e clientes para a apresentação do relatório de cumprimento das metas fiscais referidas ao terceiro quadrimestre de 2019. Só vou falar faltou a Isabel. O presidente declarou aberta a audiência pública e solicitou à contadora Débora que apresentasse o relatório de avaliação das metas fiscais, a qual destacou a receita como quadro demonstrativo da receita prevista e realizada, receita tributária com quadro de receitas tributárias previstas e realizadas, receita de contribuições com quadro de receitas e contribuições previstas e realizadas, transferências correntes com quadro de transferências correntes previstas e realizadas, transferências do Fundeb com quadro de transferências do Fundeb previstas e realizadas, receitas de capital com quadro de receitas previstas e realizadas, despesa com quadro resultado orçamentário, todas as fontes de recursos. Por fim, o contador destacou que os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais de resultado primário e resultado nominal, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a leitura do relatório, o presidente abriu espaço aos presentes para quem quisesse manifestar, por fim, ficou acertado que o Executivo fará os ajustes necessários e encaminhará à Câmara dentro de alguns dias. Nada mais havendo a tratar, assim que o presidente encerrou o trabalho e vai apresentada, lavrada e assinada pelos presentes. Em termos, presidência Da Isabel. Cheguei agora de vai ser adotado esse sistema, esse trabalho aqui,
vocês quando chegarem em casa façam isso porque o caminhão, o alguém, o catador, quem vai passar. Aí sim, agora não adianta a professora na sala de aula lá dizer, o que tem que fazer? Professora, vou botar onde, professora? No bolso? Então, o público tem que fazer para daí cobrar. Aí sim. Agora, não adianta eu querer cobrar uma coisa do público se o público que tem que, o executivo que tem que formalizar e tomar para depois para que a coisa ande. Vamos botar aqui, ó. Gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, vamos sair daqui, ó. O problema é que se encontra até hoje e fizeram uma. Aí, nem vou dizer o nome, embaixo. Fizeram um goeiro por fora e estão jogando todo. Hoje, ali embaixo, pegar a criançada embaixo ali. O povo não aguenta a catinga de novo da ETA. Porque não existe a ETA funcionar se não tiver a caixa de catação. Estão largando tudo dentro da lajada, irmão. Tudo. Fizeram, fizemos uma tubulação, fizeram só um tubo lá, fizeram um goeiro, estão largando tudo dentro da casa. Vai lá, senão eu fui lá, eu vi as bombas, tudo parado, tudo estante, o chaminé em cima que tem que fazer o processo da água, de girar, daí sai um câmera, daí nada está funcionando. Está indo tudo direto para o lado da saída de novo. Pegar a classe de Na outra audiência pública da semana passada, onde foi exposto aí o plano municipal de saneamento básico, tem previsão para a coleta, que é o